Santo Espírito me guie pelo teu poder, que não fale eu, que não fale a minha vontade, Senhor, que não fale nada que não venha de ti, mas seja guiada poderosamente pelo poder do Espírito Santo para conduzir, Senhor, esta ministração. Eu oro, Senhor, para que todos que aqui entrarem, Senhor, tenham um coração receptivo, tenham um espírito reverente à palavra de Deus, para receberem o poder de Deus para a sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos no final dos tempos, Jesus declarou que está às portas. Senhor, eu oro para que este chegue o momento que todos nós paremos de brincar às igrejinhas e reverenciemos ao Espírito Santo e paguemos o preço da nossa salvação, correndo a carreira que nos está proposta, Senhor, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre mim, sobre toda a atmosfera espiritual no lugar celestiais, dentro de toda este edifício, Senhor, e na casa dos meus irmãos. Eu clamo sangue poderoso de Jesus, quebra toda a interferência do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, para que todos eles sejam guiados pelo poder do Espírito Santo e entrem na vontade do Senhor, sejam abençoados pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guia os nossos passos, Senhor, na tua verdade, seja feita somente em nós a tua vontade, Senhor, assim como tiveste a primeira palavra em nossas vidas, determinaste a nossa vinda ao mundo, Senhor, que também, Senhor, tenhas a última palavra para que nós possamos, Senhor, tomar posse da tua promessa, salvação e vida eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na tua presença, tua voz e tua unção enchem o meu ser. Na tua presença, teu poder derramas sobre mim. Aqui estou, Senhor, diante de ti, para te adorar, estar perto de ti. Aqui estou, Jesus, diante de ti, como eu te amo, precioso Senhor. Você declara também: aqui estou, Senhor, diante de ti, para te adorar, está perto de ti, Aqui estou, Jesus, diante de ti, como eu te amo, precioso Senhor. Salmodia ele, diga aquilo que você sente por ele, como eu te amo, maravilhoso Senhor, como eu te amo, conselheiro Senhor, como eu te amo, santo e justo Senhor, aqui estou, Senhor, diante de ti, para te adorar, estar perto de ti. Aqui estou, Jesus, diante de ti, como eu te amo, precioso Senhor. Eu te amo, Senhor, e eu oro para que todos que entraram aqui, Senhor, tenham coração receptivo, Senhor, e tenham coração unido ao temor do teu santo nome, para receberem essa palavra, Senhor, e não só receberem para si, mas também testemunhem de ti, Senhor, porque o Senhor está às portas. O Senhor declarou: eu estou a recolher no celeiro, e assim todos nós sejamos recolhidos no celeiro, tal como o Senhor recolheu o Noé e toda a sua família na arca, assim sejamos recolhidos nesses finais de tempos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós rendemos aos teus pés, Senhor, assim como os teus discípulos disseram que não tem mais ninguém pela qual eles tenham salvação, assim declaramos, Senhor, não temos mais ninguém pela qual nós temos a salvação, por isso rendemos a teus pés, Senhor, para a salvação da nossa alma, mas também, acima de tudo, Senhor, nós te amamos por aquilo que tu és santo, tu és justo, tu és poderoso, conselheiro, amigo, Senhor, tu és fiel,
vela a tua palavra, tu velas por cada uma delas para fazer cumprir. Tu não nos deixas no meio, toda boa obra que começaste em nós, tu nos levas até ao fim. Senhor, continua a sustentar-nos com a tua destra, Senhor, continua a sustentar a nossa alma, continua a suprir nossas necessidades, continua a sarar nossa ferida, Senhor, nossa alma, nossa dor, todos aqueles que estão em depressão, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, põe em vigor, põe o espírito, Senhor, de amor no seu coração, põe fé, Senhor, faça com que essa pessoa, Senhor, levanta do lugar que limita a sua visão, Senhor, saia da cama, saia da escuridão e levanta e vai tomar posse daquilo que tu tens preparado para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vá, entra em cada quarto, Senhor, quer seja no hospital, quer seja em casas particulares, todo aquele que está a sofrer, está a debater com a depressão, Senhor, em nome de Jesus, expulsa espíritos imundos, expulsa demônios, Senhor, expulsa, Senhor, o Nabucodonosor, o faraó, tudo quanto está a oprimir esta pessoa, Senhor, para levá-lo à morte, Senhor, a suicídio ou a desânimo, está a paralisar esta pessoa neste momento, Senhor, está a falar que há pessoas que os espíritos imundos estão a paralisar, estão a levar a depressão, em nome de Jesus, Pai Santo, fogo do Espírito Santo caia sobre essa pessoa, que a tua unção, Senhor, queima toda a casta de trevas, queima toda a casta de opressão, liberta, Senhor, em nome de Jesus, as cadeias, Senhor, deita cadeias por terra, Senhor, em nome de Jesus, arrebenta com ferrolhos de cadeias de amarras invisíveis, mais reais, Senhor, arrebenta, em nome de Jesus, liberta cada uma dessas pessoas que estão a sofrer de depressão, e Senhor, está escrito na tua palavra que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, toda a maldição, toda a opressão, toda a escravidão, tudo quanto é frieza do espírito, tudo quanto é opressão, maldição, Senhor, Jesus Cristo cravou no madeiro, ele foi imputado por aflito, filho de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu declaro que todas essas pessoas estão saradas, estão libertas de todas as cadeias amarras, invisíveis, mas reais, estão libertas pelo poder que há em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos com os meus irmãos. Cada um de vós sejam bem-vindos nesta live. Eu oro para que você receba o poder de Deus e a palavra se faça luz e resplandeça em si, e você entenda o poder da semente e pague o preço da tua salvação, porque o diagnóstico que o Senhor Jesus fez de todas das suas igrejas, amados, é um diagnóstico péssimo, é um diagnóstico de joio. O que é que ele faz com o joio? É o pai, quando está a lavar, está a limpar a árvore, a videira, ele corta aquelas que não produziram frutos e está no fecho e atira no inferno. Com toda certeza ninguém quer lá ir parar, com toda certeza ninguém quer ser cortado da videira, com toda certeza ninguém quer ser atado num fecho e atirado no inferno. Com toda certeza todos nós queremos ser recolhidos no celeiro e mais tarde levados para o seio do Senhor Jesus. Então esta mensagem é para si, é um alerta, é um aviso para todos nós mudarmos de pensamento, mudarmos de sentimento, mudarmos de atitude e produzirmos frutos do Espírito Santo. Qual é o fruto que nós estamos a produzir, amados? Qual é o tipo de fruto que nós estamos a produzir? Nós temos que entender que nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo. Se nós não produzirmos fruto do Espírito Santo, amados, nós não subiremos com Jesus Cristo, porque lá para cima só vai aqueles que produziram o fruto do Espírito Santo. Amém? Então vamos ver aqui a primeira palavra que eu quero mostrar-vos é aqui em Deuteronômio 30. Como eu sempre disse, que cada vez que estiverem que entrar nesta live, tragam as vossas Bíblias, tragam o vosso bloco de notas, para que vocês peguem nesta palavra e também preguem, amados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é nova a cada dia. Deus me está a falar agora, mas você ao ouvir e se a palavra te fizer luz, Deus vai te dar mais revelações e você vai agarrar nela e vai abençoar outros corações e vai libertar cativos da prisão. É para isso que nós estamos cá, amados. É para isso que nós estamos aqui. Esta página, amados, é para evangelizar. A minha missão
é levar a palavra e libertar os cativos da prisão. Com esta visão dos últimos tempos, a visão que o Senhor me deu é de autoridade, submissão, juízo do Senhor para a igreja de Filadélfia. Então, quem é a igreja de Filadélfia? Lá está. Pega na sua caneta, tome nota e leia Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 a versículo 13. Nós somos a igreja de Filadélfia. E quem são as igrejas de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é uma das duas igrejas, as únicas, que neste final do tempo, se o Senhor Jesus vier, são as que estão prontas para subir. Então temos a promessa de salvação e vida eterna. Então esse diagnóstico que o Senhor Jesus Cristo fez de todas as suas igrejas, elas não se aplicam à igreja de Filadélfia nem à igreja de Esmirna. São estas duas igrejas que o Senhor Jesus Cristo, se vier agora, elas subirão com Jesus Cristo neste preciso momento. Então você, ao entrar neste site, você entrou na Arca de Noé. E louvado seja o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dado a Ele, amados. Eu não tenho mérito nenhum, porque como Jesus Cristo ministrou a Ana Isabel, nós somos apenas um vaso, mas é um vaso de honra, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele protege, Ele sustenta, e Ele nos unge e nos leva até nós produzirmos frutos pela qual Ele nos enviou. Então, todos nós, eu oro para que você seja já crente, já conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, aqui está uma oportunidade para que você conheça Jesus Cristo e faça dele o teu Salvador e ande com ele para que entenda o processo da maturação espiritual, e quando nascer da água e do Espírito Santo, então já o tem como Senhor, porque já vai aprender a viver de acordo com a vontade dele. Não vivemos mais nós, mas ele vive em nós, e nós então sujeitamos, obedecemos a sua palavra para então um dia sermos recolhidos com ele. Esta é uma notícia que eu gosto mais do que todas. Amém? Boas notícias. Então, nós fizemos uma escolha. Se nós fizemos uma escolha, aqui está. A palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11. A lei do Senhor é bem patente. A lei do Senhor é bem patente, porque este mandamento que hoje te ordeno, que não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Já recebemos a palavra da salvação e vida eterna, então a palavra está junto de nós. Então vês aqui hoje te tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porque te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, o qual passas a possuir. Ele nos chamou aqui, amados, a santidade. Ele não nos chamou a corrupção. Ele não nos chamou a corrupção. Todos nós que escolhemos Jesus Cristo, escolhemos o bem, escolhemos a santidade, escolhemos a obediência, escolhemos a submissão ao Senhor, escolhemos o céu. Escolhemos o céu, amados. Então, se escolhemos o céu, então ele está a dizer: vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, o qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele
é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Esta é a promessa do Senhor para todos aqueles que escolheram a vida e escolheram o bem. Então o Senhor cuidará de nós. Mas se nós desviarmos por esse caminho, amado, o que vai acontecer? Ele diz que certamente pereceremos. Por quê? Porque estaremos fora da vontade dele. A partir do momento que nós escolhemos o caminho do Senhor, amado, temos uma obrigação. Ele promete que cuida de nós, mas nós temos também a nossa parte do contrato, que temos que rigorosamente nos esforçar para matar a carne e cumprir, pagar o preço da nossa salvação, viver em oração, viver em comunhão. Isto paga, quando nós vivemos em oração, em comunhão, isto paga o preço da nossa salvação. E o Espírito Santo, quando desceu para todos os discípulos, lá em Atos 2:42, o Espírito Santo comprovou isso, ele confirmou isso na igreja de Atos, no Atos dos Apóstolos, e todos, após a pregação do apóstolo Pedro, depois de receberem o Espírito Santo, então ele pregou com ousadia, com unção, com poder, com amor, e mais de 3.000 almas se congregaram, converteram-se e congregaram-se. Eles andavam, eles viviam em comunhão, né, uns com os outros, em oração, o partir do pão, e tudo isso, tudo que eles tinham em comum, porque do espírito do amor, derramou neles um espírito de amor tão grande, que eles mesmos, isso nem partiu dos apóstolos, partiu da congregação, de toda a igreja, que viram desigualdade no corpo de Cristo. Uns eram mais ricos e outros eram mais pobres. Então eles sentiram-se incomodados, que alguns tinham muito e outros não tinham nada, eram pobres. Então decidiram propor aos apóstolos para que aqueles que tivessem bens, tivessem propriedades, vendessem aquilo que tinham e partilhassem com os seus irmãos. Amados, este é o amor que Jesus Cristo derramou. Este é um ensinamento que ele veio nos ensinar. Ele veio dar-nos a conhecer o Pai. Ele inclusive, antes de ser crucificado, ele orou ao Pai. Lá em João 17, ele disse: Pai, todos aqueles que tu me deste a mim, eu não lançarei nenhum fora. Mas eu oro, Senhor, para que tu, assim como eu e tu somos um, assim como eu e tu somos um, eu oro para que tu também os faças um, para que eles sejam uns, para que sejam unidos no mesmo espírito, numa mesma unção, no mesmo evangelho. Amados, é isso que Espírito Santo derramou. E ele, quando foi para o Pai, esse espírito de união, esse espírito de amor, esse espírito do verdadeiro amor de Deus foi derramado nas igrejas, amado, do Novo Testamento. E esse espírito continuou. Mas por causa do amor à glória deste mundo, as trevas cobriram as igrejas. Cobriram o mundo e cobriram as igrejas. E o amor das igrejas se esfriou. Não estou aqui a apontar agora, mas de uma forma geral, eu sou a igreja, então eu sou parte do corpo. Amados, não importa de que lado você está, se você está na igreja de Jeová, se você está na igreja católica, não importa. Se você está nesta igreja, mas você foi porque você quer conhecer a Deus, você é parte do corpo. Você é parte do corpo, você está à procura de Jesus. E Jesus está sentado no trono a tratar de todos aqueles que se apostataram da fé, estão a conduzir as suas ovelhas para o inferno. Ninguém vai para o inferno, porque ele não vai, amado, permitir que os seus pequeninos que o amam, os seus pequeninos que o buscam na singeleza do coração, ele não vai deixar ninguém
confundido, amado. Ele é nosso amigo, ele é conselheiro, ele pagou um preço por mim e por você. Ele vai até o fim. Ele disse: eu não vos deixarei, não vos abandonarei, não vos deixarei. Eu estarei convosco até a consumação do século. Esta mensagem, esta promessa é para aquele que crucifica a sua alma, o seu coração com Jesus Cristo e paga o preço da sua salvação. Anda em oração, anda em comunhão, com temor no coração, com integridade, com zelo, diligência, pagando o preço da sua salvação. Ele não vai deixar confundido nem desbaratado. Ele vai manifestar o seu trono na tua e na minha vida e você vai ser próspero. Eu e você seremos prósperos. Mas ele está a alertar, amados, para que o fruto do Espírito, falando de uma forma em geral, todas as igrejas, ele fez um autoexame. O diagnóstico, amados, é um diagnóstico do inferno. Nós estamos no inferno, amados. Ele disse que é aquilo que ele disse, segundo no dia 22, que pela minha boca ele falou, depois de eu consagrar-me a ele, ele disse: Judas Iscariotes, as minhas igrejas tornaram-se em Judas Iscariotes. Na minha alma não tem prazer, a minha alma está abominada. Eu estou às portas. Ana, diga isto às minhas igrejas, amado. E a tristeza com que ele falou é uma mistura de emoções. Quando ele fala com outras, comigo com relação às igrejas, é uma mistura de emoções. Amados, eu gostaria tanto que todos nós tivéssemos este amor e esta relação de proximidade com o nosso mestre. Amados, vocês iriam ver quão bom ele é. Vocês iriam ver quão maravilhoso, o quão meigo, o quão paciente ele é. Amados, às vezes nós estamos num stress porque as coisas não estão a dar certo, mas ele diz: calma, tenha paz. Ele fala na mansidão, amados. Ana Isabela, calma, tenha paz, eu estou no controle. E a todo tempo eu estou frustrada porque isto não está a dar certo, aquilo não está a dar certo. E ele ali, numas calmas, na paciência. E nós frustramos uns com os outros, berramos uns com os outros. Os líderes, pelo facto de serem líderes, eles batem nas ovelhas como se eles fossem o dono das ovelhas. Jesus está a ver. Ele está a ver o corpo de Cristo a ser partido, o corpo de Cristo a ser destruído, as almas, a semente da salvação que ele semeou em cada um de nós. Ele está a assistir à matança da semente da salvação que ele semeou em todo o corpo de Cristo, em todo aquele que o recebeu com alegria, com amor, entregou a sua vida a Jesus e decidiu andar com ele, decidiu ser discípulo. E os líderes estão-se a corromper, estão a matar estas sementes. Ele está triste, ao mesmo tempo abominado com a corrupção do corpo de Cristo. Ele falou num todo, ele não especificou, mas há outro tempo, há dias, quando ele estava a dizer ali, disse: Ana, apaga o povo da Maná, apaga a transgressão desse povo. Então eu orei e outra vez fiquei assim um bocadinho triste. Ai, Senhor, eles oram, Senhor ora, entra nas orações dele, mas ele está mandando a mim, eu tenho que obedecer. E eu outra vez, ele quando falou que esse povo é um povo corrupto, ele estava furioso com o povo da Maná. Jesus Cristo está furioso, amados. Ele está furioso não só com o líder, mas com todo o povo que decidiu agarrar-se no líder, porque dali sai a semente do dinheiro. É a unção do dinheiro, amados. Jesus Cristo está abominado. Se eu pudesse passar a ira pela qual Jesus Cristo tem pela corrupção que vai na igreja Maná, amados, se eu pudesse passar, mas eu não sei como passar, a única coisa que eu posso é vos dizer, estou a dizer porque ele permite, ele me diz: diga, profetiza. E eu oro para que você passe essa mensagem, para que chegue a todos eles, amados, porque Deus me enviou-me a eles, eles não me receberam. Eles não me receberam. Eu fui escorraçada. E Deus me levou a Maná para que ele se arrependa, para que o líder se arrependa. A penúltima vez que Deus me levou lá, Deus disse: vai a Tujal. O Jorge Tadeu está no Tujal. Eu quando cheguei lá, me expulsaram, disseram que ele não estava lá, que ele estava no Porto. Eu disse: Deus mandou-me para aqui, eu não vou sair daqui sem falar com ele. Deus disse que ele está aqui, é porque ele está aqui.
Amados, vieram outros para me conduzirem. Eu disse que eu não vou sair daqui enquanto não falar, porque Deus disse que Ele está aqui. E estava, amado. Como Ele viu que eu não estava a arredar o pé, lá veio ele com a mulher dele, com toda a comitiva para cima de mim. E eu pensei que ele vinha falar comigo. Eu disse, glória a Deus. Finalmente quem é vivo aparece. O Senhor disse que Ele está aqui, já viu? Ele está aqui. O Senhor não é mentiroso, nem filho do homem para que minta. Ele está aqui. Mas quando Ele veio, põe isso lá fora daqui, você está na propriedade privada. Desde quando a igreja tem a porta aberta, é uma propriedade privada. Então, é por isso. Então, naquele dia, quando ele me disse, confirmou exatamente aquilo que Deus me disse. A igreja Maná não é igreja, é empresa. Uma empresa é propriedade privada. Então, aí ele tem que defender realmente. Ele tem que escuraçar-me. Não é porque não é igreja, é empresa. A igreja só escuraça alguém que está a causar escândalo, que está a vandalizar a igreja. Então nós temos que expulsar. Fora disso, amado, a igreja é lugar para lidar com demônio. Se você veio com demônio, vamos dar paulada no demônio e vamos te amar. Porque é isso que Jesus Cristo fez. Quando Ele veio, Ele não deu paulada em ninguém. Nem mesmo os escribas, os fariseus, nem mesmo em seus inimigos. Ele não deu palavra em ninguém. Ele deu palavra em demônio. Ele disse, sai dele, sai dele, sai dele. Seja curado, seja liberto. Os cegos viram, os paralíticos andaram, os coxos andaram. Bem, é isso que Ele fez. Então é isso que nós temos que fazer. E Deus comprovou. Ele estava lá. Mas recusou-se a falar comigo. Eu estava disposta a mostrar tudo que estava ali, tudo que Deus me tem falado, tudo que Deus me tem mostrado, para que eles se arrependam, que o Senhor vai lhe matar, que ele vai morrer. Não me quis ouvir. Como não ouviu, não se arrependeu. Não se arrependeu, então Deus depois me disse que ele é a igreja de Sardes. Vai lá ler a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 a 6. Está morto, já morreu. Como não se arrependeu, Deus me enviou a ele, para que ele se arrependesse, para que Deus não o matasse espiritualmente, ele não morresse. Ele, como não se arrependeu, ele não me recebeu, tal como Deus enviou Jonas ao povo de Nínive. O povo de Nínive recebeu Jonas, recebeu Jesus. E eles receberam perdão de Deus porque se arrependeram. Mas eu levei, como Jonas fez, eu também fiz. O Senhor me enviou, eu fui. Mas não receberam. E como não receberam, morreram. O Senhor matou o líder. E como o líder está morto, amado, o corpo de Cristo, não é só ele, mas todo o corpo de Cristo peca com todos os dentes. É uma corrupção. O Senhor outra vez me disse, eu estou tão abominado com esse povo da Maná, eu vou matar este povo. Eu vou matar este povo. Amados, qual é o povo que Deus matou? É o povo no deserto. Muitos outros povos que Deus enviou profetas e não receberam, não se arrependeram. Assim como Ele fez nos tempos antigos, Ele faz nos tempos de hoje, amados. Ele entrega quando o povo, ele retira da sua bênção, o povo anda normalmente, como já tem a prática, continuam a servir a Deus, cuidando que tem a servir a Deus, mas é a unção da semente, da palavra, da prosperidade divina que está a fluir na igreja Maná. É esta unção que eles têm. A unção do louvor, a unção do dinheiro é que está a fluir. E Deus diz que eles estão a corromper-se cada vez mais. O Senhor disse, eu vou matar este povo. Antes de ontem o Senhor me disse, Ana Isabel, levanta-te e ora. Apaga a transgressão desse povo. Amados, às vezes eu fico aborrecida, amado. Lá está, já viu, nós não somos igual a Jesus. Ele mesmo, um povo corrupto, um povo que o aborrece, um povo que o irra. Mesmo assim, ele tem a compaixão. E está a levantar-me, está a urgir-me a mim para orar por esse povo, para pôr na brecha para esse povo. Eu deveria ser imitadora de Moisés. Moisés, durante 40 dias, 40 noites, ficou diante de Deus para orar para o povo, para que o Senhor não os consumisse, porque a ira do Senhor queria acabar logo com eles. O Senhor disse, saia do meio deste povo, saia da frente deste povo, ó Moisés, que eu vou matar, eu vou acabar
acabar com esse povo, que esse povo é de dura servil, é um povo obstinado. Eu vou matar este povo todo e vou te dar um outro povo numeroso e melhor do que este. Mas Moisés moveu-se de íntima compaixão. Não, Senhor, não os mate. Porque, Senhor, por que o Senhor tirou-os do Egito? O Senhor tirou-os de Egito para agora matá-los no deserto? O que que o faraó vai dizer? O que vai dizer? O que os inimigos vão dizer? Vão rir de si. Então, durante 40 dias, 40 noites, o Moisés permaneceu em oração, em jejum, não comeu, não bebeu, intercedendo por esse povo para que a ira do Senhor se acalmasse. Amados, eu não estou a orar como Moisés, porque eu não tenho condições de fazer isto que o Moisés faz. Tem muito o que fazer. Por causa deste povo, eu tenho muito o que fazer, porque o Senhor me levantou para lidar com este povo, especificamente o povo da Maná. O povo da Maná, como o Senhor levantou os outros profetas para lidar com um tipo de povo, um tipo de pecado, eu fui levantada para lidar com o povo, com o líder e o povo da Maná. Eu não sou Moisés, eu sou Ana Isabel Leitão. E eu faço aquilo que eu posso, que eu consigo. Esta madrugada o Senhor me falou outra vez: Ana Isabel, acorda. Ora para esse povo, apaga a transgressão do povo da Maná. Amados, isto é sério. É aquilo que eu digo, eu não sou melhor do que você, nem sou maior do que você. Eu sou apenas uma serva, eu sou apenas um vaso. E o Senhor me levantou incumbindo para uma missão. Eu não sou melhor, mas eu faço aquilo que o Senhor me manda. Amados, se você ouvir a palavra de Deus e hoje não endurecer o teu coração, você será abençoado. Você será abençoado, eu tenho a certeza que você será abençoado, porque é assim que tem sido com todos os outros que têm sido fiéis nesse ministério. Então, aquilo que o Senhor disse, que Judas Iscariotes, as minhas igrejas tornaram-se em Judas Iscariotes, amados, é o fruto do Espírito que as igrejas do Senhor produziram. Este é o fruto do Espírito. Nós fomos chamados para produzir fruto do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amados, é isso que nós fomos chamados a produzir fruto do Espírito. Nós fomos chamados à santificação, não à corrupção, amados. As igrejas estão corruptas. As igrejas estão a produzir frutos do inferno. As igrejas estão a produzir frutos de abominação ao coração de Deus. E não é isso para o qual nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para produzir frutos do inferno. Isso são frutos das obras infrutuosas das trevas. São frutos do pecado. São frutos do pecado que as igrejas estão a produzir por causa do amor ao dinheiro, a cobiça e torpe ganância, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, querem ostentar aquilo. Deus não nos chamou a carregar riquezas atrás, amados. Deus não nos chamou a carregar riquezas atrás. Riquezas pesam, amados. Riquezas matam a alma. Riquezas, amor ao dinheiro. Porque nós deixamos de cuidar da vinha do Senhor e passamos a cuidar das riquezas com medo que nós não sejamos roubados. Mas nós não fomos chamados para cuidar das riquezas. Nós fomos chamados para buscar a Deus em primeiro lugar e Ele tudo nos acrescentará. Quando os discípulos, houve uma altura que Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quando eu vos enviei sem bolsas, sem alforjes, ou sem dinheiro, sem comida, vos faltou alguma coisa? E os discípulos disseram: não nos faltou nada. Então por que nós, hoje, igreja do Novo Testamento, desses finais do tempo, tem que preocupar com o que comer, com o que beber, com o que há de vestir? Tem que preocupar com acumular tesouro na terra, quando Deus nos chamou a acumular tesouro no céu. O tesouro no céu é o que é, amados? São as almas. Deus nos chamou e Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse para ensinar. Ele disse para discipular. Essa é a nossa missão. Este é o nosso foco. E enquanto isso, Ele vai curando a alma. Ele vai libertando o cativo da prisão. O Espírito coopera conosco em todas as coisas. O Espírito cooperará conosco. Mas os apóstolos, quando desce o Espírito, só ficam focados em milagre. Já não pregam o Evangelho. Amados, nós não podemos descurar da palavra.
E a igreja também se torna preguiçosa. Não faz a palavra, só quer milagre. Só fica correndo atrás. Ai, hoje eu quero milagre. Aí eu não posso. O apóstolo tem que me impor as mãos. A palavra é maior do que impor as mãos, amados. A palavra. A palavra, se você crer, entregar a tua alma, rasgar o teu coração diante do Senhor, sem mesmo o apóstolo impor a mão, no teu lugar, o Senhor te sarará. Porque quando nós entregamos a nossa alma, rasgamos o nosso coração, a nossa alma, amados, nós não apenas tocamos nas vestes do Senhor, tocamos aos pés da cruz. E aquele que toca aos pés da cruz, ele vive aos pés da cruz, porque ele já não quer ter outra experiência, ele quer continuar a ter essa experiência de tocar, de viver nas vestes, aos pés da cruz, porque há diferença em tocar as vestes e viver aos pés da cruz, amados. Tocar as vestes, todos nós tocamos as vestes do Senhor. Você pode entrar numa congregação, está cheia da unção, você precisa de libertar, e você diz, ai Senhor, eu cheguei no lugar certo, cheguei no momento certo, ai Senhor, toca-se, que a tua unção, Senhor, caia sobre mim, quebra todo o jugo do inferno, Senhor, toda essa perseguição que eu estou a passar, toda essa pobreza financeira, toda esta separação no meu lar, Senhor, toda é só confusão, é só separação, é só fofoca, é murmuração, é apontar do dedo, até parece que o céu me caiu a cabeça. Senhor, no nome de Jesus, unge-me, Senhor. Seu Santo Espírito toca. Seu Santo Espírito, eu preciso da tua ajuda. Amados, você derrama a tua alma ao Senhor. Você toca nas vestes do Senhor, você é liberto. Não é difícil tocar nas vestes do Senhor. Somente tenha fé e creia. Mas aquele que vive aos pés da cruz é aquele que crucifica a sua carne com Cristo. Ele decidiu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso, amados, esta parte é que as igrejas não estão a fazer. Tudo que nós vemos, amados, é tocar nas vestes. Fogo do Espírito Santo, aquele momentâneo. Agora, o passo que o Senhor quer para nós entrarmos em aliança com Ele é para nós decidirmos viver aos pés da cruz. E é aí que a igreja não está a pagar o preço da sua salvação. A igreja não se crucifica com Jesus Cristo, com a palavra. Não mata a carne, não mata a vontade própria. E então estão a morrer. Ao invés de se santificarem, estão-se a corromper. E isso está a entristecer a alma do Espírito Santo. O Espírito Santo está triste. Está aqui, amados, nós vamos ler. É bom que você leia a palavra, amado. Porque se você não ler a palavra, você não entende. O apóstolo Paulo falou às igrejas de Gálatas. Estai, pois, firmes. É a exortação à liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Já viu? Você escolheu entrar pela porta estreita, você escolheu o caminho da verdade. Então é o que o apóstolo Paulo está aí a dizer. É aquilo que Deus disse a Moisés, que ele pregou ao povo no deserto, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 25, o qual eu já vos li. E é o mesmo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. É tão simples, amado. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar a lei. Você entrou em aliança com Jesus Cristo, então você tem uma obrigação. Num contrato, amados, um contrato é duas pessoas, duas ou mais pessoas. Então cada um tem a sua obrigação. O contrato vem com direitos, mas também vem com obrigações. Tem responsabilidade. Então você não pode entrar num contrato e fazer de conta em que, não, Jesus Cristo me vai levar. Porque tudo que eu ouço as pessoas a dizerem, Deus é misericordioso, saia da mornidão, você está morto. Deus é misericordioso, mas ele não se deixa escarnecer. Deus é misericordioso, mas ai daquele que atentar ao Senhor teu Deus. Ele é misericordioso, mas ele é soberano. Ele é misericordioso, mas ele é um Deus de paz, ele é um Deus de justiça e de juízo. E de juízo.
Todos se acomodam ali, esquecem que ele é santo e que esquecem da sua obrigação. Só queremos ter direitos, só queremos tomar posse do nosso direito. Ai, Deus é pai, ele não é padrasto. Ai, Deus é misericordioso, ele é amor, ele não vai abater. Eu entreguei a minha vida a ele, eu vou à igreja, ele conhece a minha vida. Faz sacrifício da carne, paga o preço da tua salvação. Não tome por garantido pelo fato de você entregou a tua vida a Jesus, você já tem tudo. Não, você tem que fazer a tua parte. Enquanto você não fizer a tua parte, você não tem nada. Jesus Cristo não se vai deixar escarnecer, amados. Você não faz nada para a tua salvação, não paga o preço, não tem comunhão com Deus nem com os irmãos, tal como no Atos 2:42, para provar que você faz parte do corpo. E você diz que você é membro. Você nem congrega, você diz que é membro. Só é membro quem congrega. Só é membro quem faz parte do corpo. Se você não congrega, você não é membro, amado. Sinto muito, mas é a pura verdade. Você não é, você diz que é membro, mas você não congrega, você não é participante das aflições de Cristo. Você não é participante da rua de cruz. Você não está a cumprir a parte do teu contrato. Não está a cumprir a parte do teu contrato. Então é muito importante que vocês entendam que isto é uma missão diária, é um compromisso que nós entramos com Deus, é um contrato diário. Nós temos que ter comunhão com Ele todos os dias. Se não tivermos comunhão com Ele todos os dias, nós secamos, amados. Nós precisamos do amor dEle para nos sustentar. Nós precisamos do amor dele para nos sustentar. Porque nós, pelo Espírito, está aqui no versículo 4, antes. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É o que acabei de explicar. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera o amor, que opera a caridade, a fé. Como é que você vai desenvolver a tua fé no meio de um mundo tão tenebroso, cheio de dificuldades, cheio de injustiça? Como é que a tua fé em Cristo vai se suster se você não medita na palavra, se você não lê a palavra, se você não congrega, se você não serve a Deus, se você não evangeliza, se você não ama o teu irmão, se você não perdoa? Como é que você vai convencer do teu pecado se você não tem comunhão com o Espírito Santo? Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo para que seja ele a te convencer do pecado, porque para nós, amado, todos nós estamos bem, ninguém peca. O ser humano é assim, ele parte de princípio que ele é bom, que ele é melhor, e se é um doutor, é doutorado já, então, aleluia, se tem conta bancária recheada, Deus nos acuda. Ele é bom, ele é melhor, ele está por cima e não por baixo. Mas se você não tem comunhão com o Espírito Santo, é impossível você reconhecer que você tem pecado. Mas se tiver comunhão com o Espírito Santo, Deus te vai falar. Ele te vai dizer: amado, fala ali, endireita as veredas aqui, olha aqui. Mas ele vai falar sempre com mansidão. Ele vai falar sempre num tom baixinho. É preciso você irritá-lo muito para ele te dar um abanão. Como o dia em que eu não estava a entender nada. E eu estava muito cansada porque trabalhava muito com o problema dos meus filhos e tudo. E eu, quando chegava a partir de meia-noite, 1h, eu não aguentava, eu estou a dormir. E ele está-me a chamar para orar. Eu disse: ai, Senhor, eu não aguento. E ele me deu um abanão. Ana Isabel, tu tens obrigação de orar. Eu disse: aí é que eu atrapalhei mesmo. E eu fiquei ali, te esforcei, o olho estava cansado, o olho estava pesado, o corpo estava dormindo, doía tudo, amado, eu não me sentia. Mas ele me disse que eu tinha obrigação de orar, eu tinha que matar a carne. Temos que matar a carne, amado. Matar a carne é matar a vontade própria. Eu queria dormir, porque o corpo está a gritar, eu quero dormir. Mas nós temos que matar a carne para pagar o preço da nossa salvação, para produzir frutos de justiça, não é frutos de Judas Iscariotes, como nós igrejas estamos a produzir. Eu digo que nós igrejas, porque eu sou parte do corpo, e ele falou minhas igrejas. As minhas igrejas tornaram-se em Judas Iscariotes. Então eu sou parte do corpo. Ai, Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Senhor, estou a fazer o meu melhor. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Quem nos impediu, amado?
Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se Deus não poupou o seu Filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço do nosso pecado, na rude cruz, amado. Deus teve que matar o seu Filho, Deus teve que permitir que o seu Filho fosse crucificado, fosse morto, para que ele descesse ao inferno e julgasse e condenasse Satanás, tirasse da mão de Satanás a chave da morte e nos desse a chave da vida. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, nos cobrindo com as suas penas, nos dando um livramento, suprindo nossas necessidades, curando. Amados, se vocês soubessem a quantidade de setas que são lançadas a cada um de nós diariamente, e ele intercepta todos. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prospera contra nós, nem praga alguma chega até nós, porque ele está no controle, ele está a cobrir-nos com as suas penas, ele está a nos proteger, ele está a nos mimar, amados. E isso aqui quem é que nos proibiu de não falarmos, de não pregarmos a verdade, de não vivenciarmos a verdade, de não cumprirmos, de não obedecermos a verdade? Nada nos impede, amados, porque se ele é por nós, nada nem ninguém pode ser contra nós. É por isso que eu gosto muito deste hino. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus não poupou seu Filho Jesus, se ele não poupou seu Filho Jesus, se ele não poupou o Filho, não nos dará ele tudo. Quem nos poderá separar? Você tem este dinheiro para dar? Para mim não é, para a casa do Senhor. Eu oro para que você procure a pastora Cristina. A pastora Cristina está em Lisboa. Se você está em Lisboa, eu não consegui abrir a conta bancária da igreja, porque não foi permitido que eu registrasse a igreja. Deus disse-me que eu não sou associação, eu não vou registrar uma igreja como associação, então não aceitei. Mas pode procurar pela pastora Cristina. Marlene, a missionária Marlene está aqui online. Ponha lá o endereço e você pode aproximar a pastora Cristina e providenciar para que a igreja receba este dinheiro e a obra do Senhor lá, e conhecer a obra. Vá lá, veja a obra, e congregue-se também, amado, e faça parte deste time. Mas eu abri uma instituição de caridade aqui em Inglaterra e já está. Eu realmente preciso de dinheiro para poder ir mais à frente, porque o meu coração é muito pronto, vira-se muito para o povo que é mais vulnerável, e então vou trabalhar com mulheres que têm sido vítimas de abusos domésticos, abusos sexuais. O povo precisa de ser disciplinado para se proteger mais, e então eu como advogada estudo essas áreas todas, conheço muitos casos que mexem muito comigo, e então eu estou pronta a ajudar e a ensinar, e se tivermos finanças, amados, há muitas famílias em posições de pobreza mesmo, crianças, e então todo o dinheiro que vier será bem-vindo. Eu não sei se consigo escrever aqui, a missionária Marlene, veja lá no WhatsApp do grupo que nós temos de Suffolk Family Friends, põe ali, escreva ali, põe ali, para poder então, para aqueles que quiserem ir ver, o website está a ser construído, para que então nós ajudemos a muitos povos. Pessoas vêm à igreja, amados,
com muitos problemas e Jesus está pronto a ajudar. Muitos problemas de depressões que têm aparecido até a mim. São problemas de famílias, de casais, leito matrimonial, e Jesus Cristo está pronto a ajudar a todos. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que está pronto a libertar, a curar, a sarar. E então eu embarco nesse espírito. Todos que vierem a mim, amados, eu vou ajudando. Então a missionária Marlene, ou Darlene, que está a Marlene, pode entrar aqui em contato consigo, e então recebam o dinheiro e para aplicar então na obra de caridade que a igreja ajuda a comunidade. Bem-aja para si, amado. Eu oro para que o Senhor supra suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Toda casta de interferência na sua vida, o inimigo na sua vida caia por terra, mas acima de tudo eu oro para que o Senhor abençoe o seu coração com o amor de Jesus e que você alcance a salvação em nome de Jesus. Se já está batizado nas águas, glórias a Deus. Se não está, não venha só para dar dinheiro. Nós queremos que os irmãos congreguem, nós queremos dar salvação. Nós queremos dar salvação, amém? Bem-aja. Então, aqui vamos continuar então ali a doutrina que o apóstolo Paulo nos falou para arrependermos e fazermos bem a nossa escolha, para produzirmos frutos de justiça de Deus. Ele diz que quem nos impediu? Nada nem ninguém nos impediu. Então esta persuasão então não vem daquele que nos chamou. Então se há algo a nos impedir, não vem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos convida a vir, todos nós, sem exceção. Todos que quiserem vir a Ele, não há barreira. Vem, Ele vai proteger, Ele vai guiar, Ele vai ajudar. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós, se não viemos à igreja, é porque nós estamos envolvidos em alguma coisa que nos está a aprender. E quando chega o momento para nós darmos a Jesus, irmos, por exemplo, à igreja, uma determinada hora, agora há reunião, aí eu vou à igreja, mas, por exemplo, se chega alguém que nós vamos divertir, vamos sentar, comer e beber, muitos vão dar preferência a comer e beber, como nos tempos de Noé, e não vão mais à igreja buscar o poder de Deus para a sua vida. Então é isto que ele está a dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa, e caímos na corrupção, voltamos a Egito. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda com circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietados, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade, mas não à libertinagem. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Por que há, amados, disputa no corpo de Cristo? É o amor ao dinheiro, amados. Disputa no corpo de Cristo pelos dons que há, pelos lugares, posições eclesiásticas que há no corpo de Cristo. Não é nada mais, nada menos. É o amor ao dinheiro. Se eu subir do posto, eu vou ter esse dinheiro, eu vou ser pastor, o pastor agora ele vai ganhar dinheiro, eu vou ter um salário, e há ovelhas que dão presentes. Amados, é tudo amor. A glória desta terra. Não quer ser pastor para abençoar corações, não quer ser pastor para poder pregar o evangelho, porque os pastores de hoje já não saem à rua.
o verdadeiro mar alto está lá fora, mas os pastores só querem ficar dentro. Agora temos o TikTok, glórias a Deus, temos o Facebook, glórias a Deus, amados, que estas plataformas vieram buscar, vieram nos dar, vieram esticar as nossas pernas para que o evangelho do Senhor vá mais longe. Eu estou aqui a pregar o evangelho, eu estou a ver pessoas que eu não conheço, então, amados, é um benefício muito grande, mas muitos de nós tomamos esse benefício e acomodamos-nos, já não saímos à rua, já não vamos evangelizar. Igrejas que têm recursos, amados, eu às vezes quero ir à rua evangelizar. Eu disse, ai Senhora, mas eu não tenho isso, eu já fui à igreja, eu já fui, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Falta de recursos para cumprir o propósito do Senhor às vezes atrasa o nosso evangelho. Nós pregamos, e quando saio eu prego, mas eu quero enviar pessoas para onde? Não tenho um endereço. Onde eu estou, eu não tenho um endereço. Não posso trazer as pessoas para onde eu estou. É o local privado meu e dos meus filhos. Então, o que acontece? Eu fico limitada, amado. Então, o que eu estou a fazer? O Senhor me diz, ir e pregar o evangelho. Disse o Senhor, mas eu vou pregar o evangelho. As pessoas estão a perguntar onde é que é o local, onde é que é a sua igreja. Eu não tenho dinheiro para poder alugar espaço. Há tantos espaços, eu não tenho dinheiro, Senhor. Como é que eu vou, onde é que eu vou pôr as pessoas? E o Senhor diz, usa online. Então é por isso que você me está a ver aqui, amado. Porque eu não gosto de estar ali a pôr a minha carinha ali. Mas o Senhor, eu tenho que obedecer. O Senhor diz, usa as redes sociais. Então é por isso que eu estou a usar as redes sociais. Como apóstolo, eu opero em todos os dons. Então o dom de profecia, quando o Senhor quer profetizar, é ali que eu vou profetizar. Mas infelizmente eles cortam as profecias para proteger a comunidade. Pronto, eles têm as suas leis, não é? Os seus regulamentos que nós temos que cumprir, não é? Mas lá está, ficamos limitados. Aí, por isso é que Jesus diz, você precisa de congregar. Porque você, quando congrega, você recebe a pregação por inteiro. E você entende melhor. Você não tem ali mensagens filtradas. Porque eles cortam. Há bocadinho está ali, eles disseram que cortaram para poder proteger a comunidade. Eu não sei qual é o tipo de comunidade que eu tenho. A comunidade que vai ficar afetada com a minha pregação é o inimigo. Então quer dizer que aqui tem pessoas inimigas, porque a comunidade que entra para ouvir a palavra não vai ficar escandalizada com a mensagem que eu estou a pregar, porque eu estou a pregar escatologia. O que é escatologia? São finais dos tempos, são de eventos que vão acontecer no futuro. E Deus, Jesus Cristo, nos está a preparar como noiva dele. Nós temos que nos preparar para receber o nosso noivo. Então eu estou a pregar escatologia, eu estou a pregar o Apocalipse. E aquele que não entende o evangelho, é momento de abrir os olhos, amado, porque você, se quer se salvar, você vai ver um Deus espírito. Você não vai ver assim como nós, não. É a tua alma que vai ver, então, a alma do nosso Deus. Nós vamos estar em espírito. Então você precisa de conhecer as obras do Espírito, amado. Você precisa de conhecer as obras do Espírito. Temos que quebrar o tabu. Não é só o amor. Temos que ir além. Então, aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, nós estamos em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós temos andado no Espírito. O diagnóstico de Jesus Cristo diz não. Nós não temos estado a andar no Espírito. Quem anda no Espírito, amado, é aquele que está em conexão constante com Jesus Cristo, como Jó estava. Não importa, quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, o teu coração, o teu pensamento está em Jesus. Você está a trabalhar, você está a louvar, você está a orar, e você está a trabalhar e não acontece nada, amado. Amado, eu vivo assim. O tamanho de orações que eu tenho que orar durante 24 horas.
eu distribua. Eu estou a andar na rua, estou a orar. Eu estou a comer, eu estou a orar. Os meus filhos dizem, ai mãe, ai mãe, ai mãe. É assim que eu vivo, porque o Espírito puxa, amados. Eu brinco com eles, passado um bocadinho estamos a dançar o louvor. Há um bocadinho fizemos uma festa muito grande, dançamos e tudo, fizemos exercício ao som do louvor. E durante o tempo que eu estive a fazer isso, eu estava a orar. E durante o tempo que eu estive a orar, Deus me deu essa lição para eu pregar a você. Então, é isto aqui, é andar no Espírito. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, mas tudo será para a glória de Deus. Isto é andar em oração e ter comunhão. Isso é orar e vigiar. Isso é fechar as brechas, é fechar as portas espirituais da nossa vida, da nossa casa, o nosso tempo, que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, proteger a nossa mente dos maus pensamentos, proteger o nosso coração dos maus sentimentos, proteger e termos atitudes que glorificam o nome do Senhor. Isso aqui é que nós produzimos frutos do Espírito Santo, porque no versículo 17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há um conflito do bem e do mal, há um conflito do inferno e céu, há um conflito da carne e do Espírito. Então, por isso aqui é que ele diz que nós devemos andar no Espírito, esforçar-nos para matar a carne e andar no Espírito. Por quê? Porque estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é, então, se Deus disse que nós somos, como tornamos-nos em Judas Iscariotes, todas essas obras voltaram a nós voltamos a Egito. Nós voltamos a Egito, amados. Mas ele diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amados, se Deus semeou uma semente de salvação e vida eterna em nós, para nós produzirmos estes frutos do Espírito. Mas ele, ao dizer que nós nos tornamos em Judas Iscariotes, estas obras todas, nós voltamos a Egito, amado. Ali em versículo 19 a versículo 21, são frutos da carne. São frutos das obras infrutuosas das trevas, são frutos do pecado, são frutos de corrupção. As igrejas voltaram ao Egito. E olha o que é que ele diz, as igrejas que voltaram a Egito. Aqui em Isaías capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força do faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força do faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. E aqui sim, este é o diagnóstico que o Senhor, nós voltamos ao Egito. Confiamos no homem, tiramos os olhos de Jesus Cristo. Nós, os líderes, confiamos nas ovelhas que vão trazer dinheiro. Nós damos apreço ao povo que está bem sucedido materialmente, aquele que está a ter prosperidade financeira. Este povo é que está a vencer.
os líderes põem os olhos no povo que está a vencer financeiramente, que comprou um carro novo, que comprou um telemóvel topo da gama, que está sempre no café, que almoça fora. Estes têm dinheiro, então estes vão ter lugar de destaque no corpo de Cristo, porque os dízimos são gordos. Isto é corrupção, amados. Voltamos aí ao Egito, ao faraó. Queremos o maná do Egito, o maná do faraó. Então, qual é o fruto que nós vamos produzir, amados? E é exatamente aquilo que o profeta Isaías também diz aqui em Isaías 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil e o cercou e a limpou de pedras e plantou de excelentes vidros, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vida, a minha vinha. Então, o que ele diz aqui? Isso com relação ao povo israelita, nós somos o Israel do Senhor hoje, né? Nós somos o Israel do Novo Testamento. Ele semeou em nós uma semente de trigo, ele semeou uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele semeou em nós a semente de salvação e vida eterna, mas nós produzimos o fruto de Judas Iscariotes, do salteador, do ladrão, da corrupção. Amados, isso é muito sério. É muito sério, amados. Para terminar, olha aqui a parábola do trigo e do joio. Aqui em Mateus capítulo 13. Nós temos que examinar as escrituras para que nós possamos andar no Espírito, amado. Para entender as escrituras. Eu sei que as igrejas agora não querem pregar muito a palavra, porque o semear é para colher é que salva. Mas é heresia, amados. Não vá por essa, amados. O dinheiro é bom, mas Jesus Cristo não veio para nos dar dinheiro. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Então a prioridade é o que? É salvação da alma. A prioridade é o que? É santificação. A prioridade é o que? É andar em espírito, em verdade, é servir a Deus em espírito, em verdade. O resto ele cuidará, amado. Ele disse: não vos inquietei por coisas alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante do altar de Deus. E o nosso Deus, que é zeloso, o nosso Deus, que é o bom pastor, lá em Salmo 23, o que é que o salmista diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Ele diz que ele até as igrejas de Filipenses teve que dizer: não me deem mais, que eu já tenho o suficiente. Eu já estou acostumado a ficar contentado com pouco ou com muito. Sabe por quê? Porque o coração dele estava focado no alvo, Jesus Cristo. Ele estava focado em quê? Salvar o povo. Ele estava focado em quê? Em cumprir a missão dele. Por isso é que ele disse: combati o bom combate da fé e do amor, guardei a fé até por uma coroa trocar. E ele conseguiu isso. Essa é a missão do corpo de Cristo. Nós fomos enviados para isso. Jesus Cristo não vai deixar que nos falta nada. Ele não vai deixar. Por isso é que ele disse: não vos preocupeis com o que é vez de comer ou beber. Porque assim como ele cuidou de Salomão, mas que nem mesmo em toda a glória o Salomão experimentou a prosperidade de Deus a nível financeiro. E nós estamos a preocupar com alguma coisa. Não fará ele também como conosco? Não suprirá ele as nossas necessidades financeiras? Nele não encherá o nosso frigorífico? Não encherá a nossa conta bancária? Assim como ele foi com os discípulos, ele será conosco. Ele não mudou, amado. Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que cuida. Ele vai sempre cuidar de nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é que acontece, amado? A sombra do Onipotente descansará. Então os nossos olhos têm que estar postos aonde? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Quando me está a faltar alguma coisa, eu grito a quem, amado? Eu grito a Ele. E quando Ele me diz: vai e peça aqui, vai, eu vou. Ele vai e apela aqui, eu vou e me dão. Mas o que eu faço primeiro? Eu oro a Ele. Eu disse: o Senhor me enviou. O Senhor diz que supra a minha necessidade. Ele me falou, amado. Por 3 ou 4 vezes Jesus Cristo me falou: Ana, eu suprirei as tuas necessidades.
Às vezes, amados, para pagar a renda, estou no último. Mas ele nunca chega tarde. Eu vou cuidar em seguir o homem, amado. O homem tem falha, defeito como eu. O homem tem fraquezas, tem limitações como eu. O homem tem enfermidades, tem também lutas como eu. E a todo tempo, Jesus que tem tudo, eu vou deixar Jesus e vou correr atrás do homem. Isso são valores invertidos, amados. Jesus não me chamou para correr atrás, para ser salvo por homem. Ele me chamou para ser salvo por ele. Ele não me chamou para corrupção. Ele me chamou para santificação. Então é para ver que os valores da igreja mudaram, estão invertidos. Nós estamos a produzir abrolhos, amados. Alhos por bugalhos. Deus nunca falha, e Deus não falha, amados. Desde o princípio, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Nós é que temos que mudar para acomodar os princípios dele, para produzirmos frutos do Espírito Santo. É este fruto, pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. E o que é que está a acontecer? O fruto que nós estamos a dar é o fruto de Judas Iscariotes. E é o fruto e quem é melhor para diagnosticar o tipo de fruto? Não somos nós, amados. Quantas pessoas não têm? E por causa de todos sofrem. Porque há muitos bons cristãos por todo mundo, amados. Somos milhões por todo mundo. Grandes bons que se santificam, que temem ao Senhor, que andam com seu coração contrito diante do Senhor. E esse crente vai à rua e prega e ninguém crê nele. O Espírito Santo nele se entristece. E o que é que ele ouve? Eu não acredito mais na igreja. Me roubaram aqui, me roubaram ali, me roubaram aqui. Igreja disto, igreja. Jesus Cristo não existe. Por causa do nosso mau testemunho. O povo deixou de crer na rua de cruz. O povo deixou de crer no sangue de Jesus. O povo deixou de crer no sangue que rasgou o véu e reconciliou com o Pai. O povo esqueceu que Jesus Cristo, ele é filho que veio ao mundo provar o amor do Pai que criou. Até eu às vezes prego, eu digo, é o Criador. Ele é Deus de amor, ele compreende. Banalizam o Criador. Amados, isso me entristece. E tudo porque o nosso mau testemunho nosso, da igreja, do corpo de Cristo. E ele deu esse diagnóstico. Vamos ficar indiferentes, amados? Não podemos ficar indiferentes, amados. Não podemos ficar indiferentes. Há obra a fazer. Nós ainda temos tempo para nos arrependermos, para voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à raiz. Olha aqui o que ele diz na parábola de trigo e de joio. Mateus 13, a partir do versículo 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o trigo não arranqueis também para que ao colher o joio, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Deus está a colher o joio agora, amados. Dentro da congregação, o juízo de Deus começou dentro das igrejas. Deus está a profetizar pela minha boca desde 2017. Eu ainda estava a fazer eu estava no último ano do meu curso de advocacia. Eu não me esqueço disso. Em 2017, Deus começou a falar-me de Arca de Noé, para que as igrejas entrem na Arca de Noé. Deus está a chamar arrependimento nestes últimos tempos.
Porque o juízo das igrejas começou. O juízo começa primeiro pelas igrejas, porque é a igreja que vai depois, juntamente com Jesus, julgar o mundo. Aqueles que não creram, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que não largaram o pecado. Nós, junto àqueles que vencerem nesta primeira fase, com Jesus Cristo vamos julgar o mundo. Por isso é que ele está a levantar profetas por todo o mundo, para pregar ao arrependimento, para que o povo de Deus volte ao primeiro amor. Encha-se do azeite, do óleo da unção, largue o pecado, busque a Deus enquanto se pode achar, e colhei primeiro o joio. Ele está a arrancar o joio da igreja para dar oportunidade ao trigo de florescer, porque o joio contamina o trigo e sufoca, e são aqueles que não se converteram. Quem é o joio no corpo de Cristo, amado? São aqueles que receberam a semente da salvação e vida eterna, mas não se converteram. O mundo não saiu deles. Eles não permitiram que Jesus Cristo, que a palavra entrasse neles. Por isso é que mantiveram-se joio. Não é na igreja que tem joio. O campo que Jesus Cristo se semeou é o mundo. Todos nós estamos no mundo. Recebemos a semente de salvação e vida eterna no mundo. Então nós congregamos. E onde é que é o solo? É o nosso coração. E quando nós nos congregamos, é para sermos disciplinados, é para sermos ensinados, para converter o nosso coração a Jesus Cristo, para lavar, arrancar o acã, a maldição, o mau comportamento, para a mudança do caráter. Temos que vencer o caráter, temos que vencer a vontade própria. E o povo congrega, mas não converte o coração a Jesus Cristo. O povo congrega, mas não muda do pensamento, não muda do sentimento, não deixa que a palavra entre para arrancar o mal, para arrancar demônios, e não se convertem e mantém esse joio. É por isso que diz o joio está na igreja. Não é que na igreja tem joio, no corpo de Cristo tem joio, não. São pessoas que se converteram, mas, receberam a palavra, mas não permitiram que a palavra os transformasse. E mantiveram-se joio. Então Deus está a lidar com estes. Nestes finais dos tempos, Deus está a lidar com estes. Se você crê, você verá a glória de Deus. Deus tem poder de transformar qualquer joio em trigo. Se nós crermos e entregarmos a nossa vida e matarmos a carne e dar lugar a Ele. Então, neste momento, Ele está a colher primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. E Ele me disse: Ana Isabel, eu estou a recolher no celeiro. Ele está a proteger aqueles que são dele. Aqueles que estão a dar lugar, estão a negar o pecado. Estão a condenar o pecado. Amados, se nós negarmos o pecado, vamos abolir o pecado, vamos condenar o pecado. Nós não vamos ser participantes, nós não vamos ser coniventes com o pecado, não vamos ser coniventes com o mundo. Vivemos nele, mas não fazemos parte dele. Vivemos nele, mas nós nos apostatamos do mundo. Nós achegamos a Deus para a salvação da nossa alma. Para a salvação da nossa alma. Amado, Deus transformou a nossa vida para que nós produzimos o fruto do Espírito Santo. Os frutos de amor genuíno. Para ajudar o próximo, para evangelizar o próximo, para reconhecer que também é fraco, para perdoar com facilidade, para libertar o perdão, para suportar o fraco, para edificar o seu irmão, para orar, para colocar na brecha. Amados, as igrejas estão a precisar de muita oração. Nós estamos a precisar de muita oração uns pelos outros, amados. Congrega, amados, dá o teu tempo, semeia o teu tempo, ao invés de gastar tempo no lugar em que vai até contaminar-te mais, porque está escrito que
Mas conversações corrompem os bons costumes. Como lemos lá em Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você recebeu semente de salvação e vida eterna, tem que tratar dessa semente. Se você continua a andar com os mesmos amigos, no mesmo ambiente em que as pessoas, você já falou, já convidou, mas as pessoas não querem entrar também no plano de salvação de Deus, você não vai deixar de falar com essas pessoas, mas você vai deixar de fazer parte deste grupo. Mas você não vai abandonar as pessoas assim. Você vai dizer: olha, meus amigos, eu escolhi um caminho, eu escolhi Jesus Cristo, então agora eu quero cuidar da minha alma, porque eu creio na morte e no inferno, eu creio no céu, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na vida, então eu escolhi a vida, eu entrei pela porta estreita, então eu tenho agora a missão, eu quero servir a Deus, eu quero batizar nas águas, eu quero fazer curso de escola bíblica, eu quero crescer na palavra, eu quero servi-lo, eu quero subir com ele, eu quero aprender a combater o bom combate da fé e do amor, eu quero aprender a usar a armadura de Deus, eu quero que o Senhor me revista de toda a armadura. Eu quero ser firme e forte na fé, na caminhada com Ele, na verdade. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero que Ele molde o meu caráter. Eu quero que Ele molde a minha forma de pensar, de agir. Eu quero ser uma nova criatura. Então, como as conversações que nós temos é de corrupção, é da velha criatura, meus amados, se vocês não me viram, eu não perdi. Eu estou com Jesus. Se aquele que quiser, venha, que Jesus é para todos. Amados, temos que fazer escolhas. Temos que fazer escolha para proteger essa semente de salvação e vida eterna que entrou em nós, para que Jesus Cristo possa dar crescimento, para que nós produzamos frutos de justiça de Deus. Fruto de justiça de Deus é o que? É amor, é fé, fidelidade, longanimidade, perseverança, é tudo isto, amados, misericórdia, humildade, mansidão. Temos que produzir esses frutos todos, são esses frutos que vão ser acumulados no céu. E quando produzimos esse fruto, amado, queremos servir a Deus com fé, com temor, com integridade, com fervor, sendo diligentes no ministério, e tomamos posse do ministério, ocupamos um lugar de destaque. O Senhor nos honra. Ele é fiel. Os olhos dele estão à procura dos justos para poder colocar Ele quer dar riquezas, amados. Nosso Deus quer nos dar riquezas. Não é riqueza financeira. Eu também tinha essa heresia na minha cabeça, por eu ter zelado muito por corpo de Cristo e ter feito muito. Quando o Senhor me disse: saia do meio da tua parentela para eu te poder abençoar, eu disse: ei, o Senhor me vai fazer rica. Isto é uma heresia do corpo de Cristo, amados. Eu passei por isso. É semente corrupta, é o caráter, é o amor ao dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? O dinheiro resolve os nossos problemas, mas nós, quando nos convertemos a Jesus Cristo, nós temos que priorizar. O que é prioritário agora? É a salvação. É salvação, amados. Exatamente, oração, exatamente, é verdade, muita oração. Nós precisamos de orar muito. Deus é misericordioso, nós precisamos de orar muito. Quando oramos pouco, ficamos fracos. E não só, a oração tem que ser acompanhada por meditar a palavra, porque a oração é eficaz, amado, ela é desenvolvida quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, nós moldamos até a forma como nós oramos. Vamos usar autoridade, porque a palavra é autoridade. Então nós vamos usar autoridade contra inimigos de enfermidade, inimigos de separação no lar, de discussão, inimigos de falta de desemprego, inimigos de toda a área que vem atacar a nossa vida. Amados, nós vencemos esses inimigos, essas fortalezas, ursos e leões gigantes, o Golias. Quando vem a nossa vida, nós sabemos que arma usar. O que o Davi usou? Ele foi ao gigante: tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos de conhecer a armadura de Deus. Por isso é que nós temos que congregar
porque no corpo de Cristo nós temos visão que Deus nos dá, estratégias para nós usarmos, para apresentarmos como obreiro que manejamos bem a palavra da verdade. E isso só vem com ensino. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos: ensinai, discipulai, fazer discípulo. Por isso é que tem que congregar. Eu não vou fazer discípulos online, amados. Isto é muito difícil. É só numa situação em que realmente não há como congregar, então o ensino vai ser só online. Mas eu vou ficar privada de ensinar muita coisa, porque eu não posso dizer tudo online, amados. Nós somos cortados, nós somos... porque eles têm razão, eles têm as suas políticas, isso é uma plataforma pública e nós não somos todos da mesma congregação. E então eles têm que estabelecer um limite que cada um vai então... Mas, amados, eu tenho visto com cada coisa online, a minha que me cortam, não é? Eu não quero dizer que é discriminação, mas eu quero dizer que é perseguição. Então isso é normal que aconteça, porque quando às vezes eu vejo a minha página, quando eu estou com a minha filha, então eu quero mostrá-la coisas de animais e de bebês, que nós gostamos muito de ver postagens de bebês, então quando eu estou ali à procura, que é para ver algo interessante com ela, para também acompanhá-la e fazê-la feliz, amados, com cada coisa que eu às vezes vejo, eu disse: mas por que essa gente põe essas coisas? São coisas tão ofensivas, não é? Mas lá está, para uns é lícito, para os outros não é. Então nós temos que revestir-nos de armadura de Deus para sabermos lidar com isso tudo, amados. Temos que vencer a injustiça, temos que vencer a discriminação, temos que vencer injúrias, temos que vencer o ódio, temos que vencer a mágoa, temos que vencer o amor ao dinheiro, temos que vencer a corrupção de toda a mentira, temos que vencer o engano, temos que vencer em muitas áreas, amados, e isso só pode ser congregando, só pode ser congregando. Então eu oro para que você congregue. Pode entrar, você pode enviar aqui a mensagem para a mensagem ali do TikTok. Diga-me onde você está. Se você quiser congregar, fazer parte deste ministério, então deixa aqui a nota. A missionária Marlene e Darlene estão online. Elas tomam nota. Não deixe o seu contato ali em live, mas pode enviar pela mensagem e então elas entram em contato consigo. Eu também posso entrar em contato consigo e nós conduzimos para congregar. Unidos, amados, somos mais fortes, porque é assim que o salmista disse lá em Salmos 133, que bom e agradável que o irmão viva em união, porque só assim Deus derrama da bênção. Deus nos chamou, amados, para sermos uma bênção uns para os outros, não é para sermos carrascos uns contra os outros, não é para sermos de torpe ganância e matarmos uns aos outros, injuriarmos uns aos outros, insultarmos uns aos outros, criticarmos uns aos outros. Não foi isso para que Deus nos chamou. Isto são obras do Judas Iscariotes, que não se converteu a Jesus Cristo. Deus nos chamou para a santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz Ele. Honra-me a mim e eu te honrarei. Amém, amados? É o Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro para todos aqueles que entraram nesta live. Pai Santo, a doutrina da semente. Eu oro para que o Senhor ensine, seu Santo Espírito, ensine a todos que têm acompanhado estas mensagens, estas últimas mensagens da doutrina da semente de salvação e vida eterna, que o Senhor Jesus, como agricultor, o bom pastor, Ele semeou em cada um de nós. Eu oro, Pai Santo, para que a palavra da doutrina da semente se faça luz. Seu Santo Espírito, tu disseste, o Jesus Cristo disse que este Espírito que Ele enviará nos ensinará. Eu oro para que o Senhor ensine, dê sabedoria mais e mais a cada um que ouviu esta mensagem, tem acompanhado estas mensagens, para se converterem e sacrificarem a carne, entregarem-se a Jesus Cristo com o seu corpo, Senhor, em sacrifício vivo, deixarem que a palavra os liberte, cada vez que forem ouvindo, os liberte, e quanto mais libertos forem, que eles sejam sujeitos
essa palavra, aí tenham reverência ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo para continuar a convencer do pecado e para lhes ajudar a ficarem firmes nas promessas do Senhor Jesus e largarem o pecado e produzirem frutos de justiça do Senhor, pois assim como o João Batista pregou, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, produzir, pois, frutos de justiça para a salvação da vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que todos nós nos arrependamos, o corpo de Cristo em geral, Senhor, todos nós nos arrependamos, andemos na nossa sinceridade perante Ti, Senhor, com integridade e com temor, unidos, Senhor, ao Teu santo nome, para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos reunir contigo um dia, para que quando a trombeta soar, Senhor, nós estejamos prontos com as nossas lâmpadas acesas para subirmos com o nosso Rei dos Reis, Senhor, Senhor, aquele que nos venceu por nós, aquele que está sentado no trono, seja Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, perdoa os pecados, Senhor, de todo o corpo de Cristo, Senhor, perdoa, Senhor, e continua a contender conosco, Seu Santo Espírito, não ponha o machado a raiz da árvore, Senhor, para cortar, pois Tu disseste, estás a recolher no celeiro, mas também estás a cortar da videira, estás a cortar servos, Senhor, da árvore, da videira, para poder atar no fecho e atirar no inferno. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que o machado está posto à raiz da árvore, mas, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia nestes últimos tempos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai Santo. Continua a nos fortalecer, renovar as nossas forças. Continua a nos guiar, Senhor, para louvor e adoração da Tua glória, Senhor. Continua, Senhor, a nos dar o espírito de arrependimento genuíno, um coração contrito, Senhor, Tu não desprezarás. Continua, Senhor, a derramar o óleo da Tua unção, quebra toda treva, Senhor, quebra todo o jugo do inimigo, Pai Santo, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá revelação, Senhor, dá discernimento da Tua vontade, guia os passos, ilumina os olhos do entendimento, mostra qual é o lugar do corpo de Cristo que cada um de nós tem que ocupar, para que todos nós no nosso lugar, cada um no seu lugar, respeitando a hierarquia, todos nós edifiquemos, Senhor, o corpo de Cristo, e Tu sejas conosco, nos guiando, nos amando, nos protegendo, nos abençoando, nos libertando, Senhor, nos santificando para Ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todo o corpo de Cristo, Senhor, todo poderoso, assim como Tu foste com os antigos, seja conosco, Senhor, não nos abandones, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, não nos julgues segundo essa multidão dos nossos pecados, Senhor, mas segundo a multidão da Tua misericórdia, Senhor, da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua fidelidade, da Tua paciência, da Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, esse óleo da Sua, Senhor, sobre todo o corpo de Cristo espalhado por 4 cantos da terra, e sustenha, Senhor, a nossa alma com Teu Espírito voluntário, e glorifica o Teu nome, Senhor, que seja tudo para a Tua glória, Senhor, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que seja tudo para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Confirma, Senhor, essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Continua, Senhor, a tratar com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Continua a abençoar o meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Esses que estiveram aqui até o fim, abençoa, Senhor, guia, supra a necessidade da sua casa. Pai Santo, vá, Seu Santo Espírito na casa de cada um aqui presente, Senhor. Tu conheces, Senhor, a estrutura de cada um de nós. Tu conheces nossas dificuldades, Tu conheces nossas fraquezas, Tu conheces nossas limitações, Tu conheces tudo de nós, Senhor. Mas, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai Santo. Opera em nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, cura-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Se há desunião, Senhor, traz a união, Senhor, põe um espírito de amor no coração de cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, Senhor, une-os, Senhor, ao temor do Teu santo nome, Senhor, que eles perdoem, olharem uns para os outros, Senhor, assim como Esther achou graça aos olhos do rei Assuero, resultado da sua oração a Ti, Senhor, e resposta, misericórdia, Tu respondeste a ela, ela alcançou justiça de Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, se há separação em todo, no lar, se o amor do marido para com a esposa esfriou, se o amor da esposa para com o marido se esfriou, eles estão a contemplar a separação e não é da Tua vontade, é o jugo do inimigo que está a operar para que eles se separem, Senhor, em nome de Jesus, quebra o jugo do inimigo agora, quebra, Senhor, em nome de Jesus, quebra o jugo do inimigo, faz, Senhor, faça com que eles
Não torne, não deem costas um para os outros, para que eles, quando olharem um para os outros, Senhor, eles achem graças nos olhos uns dos outros e lembrem os bons tempos, Senhor. Restaura os casamentos, Senhor. Restaura, Senhor. Restitui o que o inimigo tem roubado em cada lar, Senhor. Em cada lar, Pai Santo, em nome de Jesus. Aquele que está doente da mente, aquele que está doente da alma, aquele que está doente do corpo, Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde, fortalece, revigora, Senhor, em nome de Jesus. Guia os passos, Senhor, abençoa, Pai Santo, confirma com sim, com amém, seu Santo Espírito toca, Senhor, põe sim, amém. O sangue de Jesus já pagou por nós, o sangue de Jesus se fez maldição por nós, para que bênçãos de Abraão chegassem até nós. Se há dificuldade financeira, Senhor, assim como tu alimentaste, Senhor, o povo, Senhor, mais de 5 mil pessoas, Senhor, multiplicando pão e peixe, continua a multiplicar, seja lá aquilo que eles têm na sua casa, Senhor, multiplica, Senhor, para que haja abundância. Tu és poderoso para continuar a fazer os milagres. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje. Que, Senhor, tu és o Deus eterno, todo-poderoso, majestoso em toda a tua glória, fiel, Senhor. Supra a necessidade, multiplica, Senhor, aquilo que há na panela, Senhor. Se há morte, Senhor, na alma, ou se há morte, Senhor, do corpo para deixar essa terra, Senhor, assim como tiraste a morte da panela no ministério do profeta Eliseu, tira a morte da panela, Senhor. No meu repreendo todo o espírito de morte. Eu repreendo agora mesmo. Sai deste corpo em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Sangue de Jesus eu clamo sobre todos, Pai Santo, e abençoo-os para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu assim então vos deixo. Amanhã, mais tarde, estarei de volta e então assim nós nos encontramos. Deus abençoe José, irmão José Ferreira, a sua vida. Deixa aqui o seu contato, pode entrar em contato com as missionárias e então elas o conduzirão para a igreja. De onde é que está a falar o irmão José Ferreira? Está em Lisboa ou em que outra parte está? Se não quer revelar o seu local, não se preocupe, depois pode dizer no privado e eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de nós e que todos nós alcancemos a misericórdia do Senhor nestes finais de tempo, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Deus abençoe. Glórias a Deus. Está em Angola. Um dia o Senhor também me levará para lá. Quando? Não sei. Mas um dia eu estarei em Angola, se Deus quiser. Eu oro para que já esteja congregado. Está congregado na alguma Assembleia de Deus? Eu estou a dar tempo que é para que escreva, se está a escrever, e mais alguém, onde é que está? Não sei se está mais alguém online. Eu tenho 6 pessoas de online, mas eu creio que às vezes fica pessoas online, mas não. Louvado seja o nome do Senhor, está congregado. Glórias a Deus, amados. Nós precisamos de nos manter bem firmes, com nossos pés bem firmes na casa do Pai. Não importa a situação que o nosso ministério está a viver, nós só temos é que colocar-nos na brecha para orar para nossos líderes, porque eles são mais alvos do ataque. Não é nós que estamos nessa posição de liderança, amados, somos alvos de mais ataques, e é isso que fizeram com Jesus Cristo. E então, cuidando que se matassem ele, o plano de Deus iria terminar, mas afinal não. Ele foi morto, mas afinal era o início de algo maior ainda, e nós estamos cá para provar que foi grande o poder de Deus nele, e tem sido grande, e a glória do Senhor será manifesta
resposta, porque nós continuamos firmes. Não importa o temporal da vida, importa que Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é benigno. Então nós veremos a glória dele em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. O irmão João Pinto entrou. Alves, seja bem-vindo. Mas nós já acabamos esta mensagem. Eu oro para que a Marlene e a missionária Marlene poste esta mensagem para todos que entraram agora e não tiveram a oportunidade de ouvir, então que ouçam depois, então ela vai enviar para os vossos pontos de contactos. Amém? Um bem-aja, amados. Deus vos abençoe, que eu agora vou me preparar para outras responsabilidades. Amém? Um bem-aja. Deus abençoe. Em nome de Jesus.